Oi pessoal, meu nome é Antônio Marcelo Pacheco, meu canal é Possível Sair da Caverna e hoje nós vamos conversar sobre o documentário brasileiro Democracia em Vertigem, que está indicado para o Oscar agora em 2020. Ora, o jornalista da RBS, chamado Davi Coimbra, assinou uma coluna com o seguinte título: Vou torcer contra o Brasil no Oscar. E ele apresenta argumentos que podem ser aceitos ou não, contra esse documentário, A Democracia em Vertigem, não discutindo a forma do documentário, mas sim o que ele chama de ausência de um conteúdo que vá ao encontro da realidade. Então ele discute que esse documentário é fundamentalmente uma propaganda, uma peça publicitária a favor de Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma Rousseff, do Partido dos Trabalhadores. E que, portanto, esse documentário, nesta relação íntima em fazer uma apologia do que foi o processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, ele perde em substância, ele perde em qualidade, o que, para ele, jornalista Davi Coimbra, significa que ele não tem nenhum interesse em torcer por este documentário no Oscar. A partir daí, é curioso como nas redes sociais, algumas pessoas, algumas delas inclusive do meio jurídico, algumas delas inclusive que são pessoas que trabalham com hermenêutica e que, portanto, têm um refinamento de pensamento, em vez de criticarem a posição do Davi Coimbra, já estabelecem pré-conceitos preconceituosos sobre a figura do jornalista. Algumas pessoas chamando-o de tudólogo, ou seja, quem fala de tudo sobre tudo. Outras dizendo que ele saiu do gueto para trabalhar numa instituição como a RBS, ligada à Rede Globo, e, portanto, se aproximou da elite do poder político e econômico. E outros tantos simplesmente criticando a postura crítica de Davi Coimbra. Outras tantas pessoas, juristas, professores de direito e inclusive juízes, lançando um grito de resistência a esta situação vitoriosa pelo fato desse documentário ter sido indicado para o Oscar. Primeiro, todo documentário sempre tem um objetivo. Por mais que se busque manter-se uma linha imparcial, inevitavelmente existe um objetivo ao qual se quer chegar com o documentário, que pode ser a favor ou contra, seja lá o que for. Mas não existe um documentário absolutamente imparcial. O que me faz, como alguém relacionado ao cinema, desenvolver um projeto nesse sentido, é porque eu tenho algo para dizer, ou eu quero dizer algo com aquilo que eu vou apresentar para as pessoas. Em segundo lugar, o documentário feito sobre o impeachment, e o impeachment ainda não tem 3 anos, são 3 anos e pouco, o impeachment ainda não nos permitiu refletir sobre todas as condições que envolveram aquela situação do governo Dilma Rousseff. Obviamente que o impeachment é um instrumento político colocado dentro do nosso aspecto constitucional, dentro do nosso campo jurídico, ele tem uma natureza política. E o que se viu no julgamento da Dilma Rousseff foi muito mais uma perda de capacidade de negociação dela com o Congresso Nacional, na época a Câmara dos Deputados liderada pelo presidente deputado federal Eduardo Cunha, do que qualquer outra situação. O próprio Michel Temer, que vem a sucedê-la, tem muito mais, apresenta elementos muito mais consistentes de ações ilícitas do que a própria Dilma Rousseff. E ele não sofreu um impeachment, pela relação que mantinha com o Congresso Nacional. Ora, o problema, em terceiro lugar, sobre essas discussões do documentário Democracia em Vertigem, é que obrigatoriamente se afirma nesse documentário que a democracia brasileira está em crise. E nas redes sociais, as pessoas, inclusive com enorme fundamentação de qualidade, sustentam a tese de que a democracia no Brasil realmente está em crise. Ela está em crise por quê? Ela está em crise porque 55 milhões de eleitores votaram em Bolsonaro e não no Haddad. Ela está em crise porque, neste momento, nós temos um Congresso Nacional muito mais marcado pelo centrão,
por grupos evangélicos, por grupos de proprietários de terra, do que necessariamente ligados a trabalhadores. Ela está em crise porque os sindicatos estão enfraquecidos. Ela está em crise porque o movimento estudantil, há muito tempo, não tem uma personalidade definida para estabelecer quais são realmente as suas bandeiras de luta. Não, não. Ela não está em crise. O que se tem é: eu posso não gostar neste momento de quem está no poder. Eu posso não gostar neste momento daqueles que neste momento usufruem melhor do momento. Mas eu não posso dizer, como em alguns momentos do documentário que eu particularmente assisti e não gostei, não pelos argumentos do Davi Coimbra, não gostei porque não consigo me identificar, e aí é um outro elemento importante, identificação, sedução com a ideia. Em alguns momentos nesse documentário se deixa muito claro que há no Brasil uma ameaça de retorno ao autoritarismo. O Brasil só vai retornar para o autoritarismo se as pessoas que efetivamente se associam à esquerda, à democracia, ficarem quietas e silenciosas. E não me parece que seja isso que esteja acontecendo. O país só retorna para o autoritarismo se a sociedade for tão covarde a ponto de simplesmente não se posicionar sobre nada. E não me parece que também isso esteja acontecendo. A sociedade tem se posicionado. Tanto que a gente pode observar a situação do especial do Porta dos Fundos, a situação em torno do momento em que o ministro-presidente do STF mandou retirar site, proibir sites que fizessem críticas a ele, a tentativa de não permitir investigação sobre contas bancárias dos ministros do STF e N outras questões. A democracia não está em crise. Ela pode não ser bonita para aqueles que efetivamente têm uma identificação com a esquerda. Mas tem que se lembrar que o país escolheu isso democraticamente, no voto. Quem perdeu a eleição, perdeu não porque a democracia está em crise. Perdeu porque foi incompetente. Perdeu porque machucou demais as esperanças, as expectativas, desde o momento que no primeiro governo Lula, lá em 2003, se prometeu uma coisa e, de repente, nem tudo aquilo que foi prometido foi cumprido. Porque muita coisa boa foi feita. E esse é um problema no nosso país. Se eu não sou favorável a Luiz Inácio Lula da Silva, nada que ele tenha feito é positivo. Se eu não sou favorável a Bolsonaro, nada que ele represente é positivo. É só o contra ou a favor. E isso é um empobrecimento, não da democracia. Porque a nossa democracia ela é rasteira, ela é mundana, ela é pobre, mas sim da própria condição de pensar da sociedade. Se um jornalista não tem o direito de defender que um documentário para ele é ruim, se pessoas que trabalham com direito, que são grandes intelectuais, até de uma filosofia do direito, já partem para a agressão ao jornalista sem lhe dar o direito de ter a sua posição, se tantos juízes, se tantos filósofos, sociólogos, intelectuais não conseguem mais administrar a diferença, bom, aí nem com poesia esse país vai se manter democrático. Realmente se precisa de arte, mas arte. E aí começam as discussões, porque cada um vai entender e brigar para entender aquilo que realmente lhe convém. E nesse sentido, o documentário vai ao Oscar, o Bolsonaro é o presidente, o Lula está condenado, a Dilma Rousseff, sim, saiu de um governo porque ela não cometeu os crimes nos quais se buscou justificar, mas ela perdeu força política. O PT se desmanchou, o PT se desmancha, a direita é retrógrada, ela é reacionária, e nós temos que acordar todos os dias para pagar os nossos impostos, construir os nossos sonhos, administrar nossas decepções, e não é a democracia que está em vertigem, é a nossa sobrevivência. Meu nome é Antônio Marcelo Pacheco, meu canal é Possível Sair da Caverna. Talvez eu seja um tudólogo, mas pelo menos mostro minha cara a tapa. Até o nosso próximo encontro, pessoal.